A paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Antônio P.S. Vaz, da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, Príncipe da Paz. O assunto de hoje se encontra em Hebreus, no capítulo 6. Nós estaremos fazendo menção do versículo 1 até o versículo 7. Que diz assim a palavra de Deus. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade do nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente mão dos alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortais. A fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta o arrependimento àqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai, que produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada adianta, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. A grande preocupação aqui é com relação, primeiramente, à maturidade, pois a palavra de Deus diz que, uma vez em Cristo Jesus, nova criatura nós somos. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está querendo passar para nós? Quando você vem para a palavra de Deus, quando você deixa o Evangelho entrar e fazer as transformações que são necessárias fazer, você passa a ter maturidade espiritual. Porém, se nós, mesmo com todo este conhecimento, voltarmos atrás na nossa decisão, o que vai acontecer? É que nós estaremos colocando tudo a perder. Paulo, certa vez, existe um homem chamado Demas, que Demas ele começa bem na sua caminhada, mas depois, quando ele está lá na metade do caminho, ele desiste. Imagine depois de nós já termos caminhado uma grande distância indo em direção aos nossos objetivos, voltar atrás. E aqui o texto que está falando aos Hebreus diz que é impossível você voltar atrás e continuar com as mesmas bênçãos que Deus havia derramado sobre você, ou sobre nós. Então, o autor que escreve aos Hebreus estava preocupado com a imaturidade espiritual de seu público-alvo. Desejava oferecer-lhes a verdadeira carne espiritual. Mas como eles agiam de uma forma, agiam como bebês e que precisavam de nutrição básica,
em vez de ensinamentos mais profundos, não estavam prestando atenção à palavra de Deus. Isto realmente traz um problema muito sério. Quando nós ouvimos, mas não damos crédito àquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos aconselha a fazer. O autor desafiou a se tornarem mais maduros para que ele pudesse lhes apresentar as verdades. Ou seja, à medida que você vai alcançando maturidade, você está mais propenso a aceitar as verdades bíblicas, a aceitar aquilo que o Senhor Deus deseja, que realmente é muito bom estar na presença de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos nos adequar às vontades de Deus. E queremos sim que Deus faça a nossa vontade. Mas a nossa vontade, ela nos torna perecíveis. E ela pode nos levar à queda. Por isso, você, ouvinte da palavra de Deus, observem todas essas coisas. A Bíblia vai nos ensinando a cada dia ter um comportamento diferente. Para quê? Não é para agradar ao homem. Esse comportamento diferente, ele não pode agradar ao homem, ele tem que agradar sim a Deus. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em agradar outras pessoas e não a Deus. E aí torna-se uma coisa muito difícil, porque a Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Se fazemos dessa forma, um nós vamos alegrar e o outro nós vamos entristecer. Pense bem, viver na presença de Deus é algo maravilhoso, mas requer transformações, requer mudança de caráter. E nós temos visto aí nesses últimos dias coisas contrárias à vontade de Deus acontecendo. Eu estava assistindo um vídeo agora, claro que o que eu vou falar para você você é livre para você escolher o que você quer fazer da sua vida. Se nem o próprio Deus, o todo maravilhoso, ele proíbe você de ter as suas escolhas, mas é muito importante nós observarmos o que o Senhor Deus nos fala através da sua palavra, para colocarmos como regra de vida, para estabelecermos princípios. Eu estava vendo um vídeo agora de uma igreja em São Paulo, e o pastor ele trouxe um assunto muito interessante, mas muito delicado também. Claro que todo cidadão é livre para escolher o que bem quer fazer com a sua vida. Mas há uma coisa a ser destacada. O livre-arbítrio, ele também tem regras. E nós estamos vendo pastores utilizando o púlpito das igrejas para fazer selfies, deixando com isto de pregar o evangelho, deixando com isto de ensinar as verdades para a sua membresia. O objetivo desse vídeo é trazer um alerta para todas as pessoas. Estude a palavra de Deus. Foque-se somente na palavra de Deus. Nela há sabedoria para você conduzir a sua vida com muito mais qualidade. Nós estávamos vendo ali pastores, né? Pessoas que têm responsabilidade com a sua membresia, pessoas que têm
responsabilidade com as suas ovelhas, fazendo gestos de armamento. É muito preocupante quando nós vemos pessoas que têm a responsabilidade de ensinar, trazendo esse tipo de mensagem que não edifica em nada. Nós podemos observar que ali o apóstolo Pedro, quando ele arranca a orelha do soldado Malco, Jesus traz uma advertência para ele. Porque Jesus vai dizer, Pedro, não é com força nem com violência. E imediatamente o que Jesus fez? Jesus repôs a orelha do soldado. Por isso, meus amados, muito cuidado. Examinem a palavra de Deus. Busquem na palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que o Senhor ele tem prazer de nos ensinar. Agora, eu tenho que ter o prazer de querer aprender. E essa mensagem que eu deixo para você nessa tarde, no nome santo e precioso de Jesus. Amém?